da primeira Câmara e do desembargador Everardo, da segunda Câmara. Então, matéria pacífica, não há mais o que discutir, convenha ao eminente advogado, e eu estou acompanhando o voto da relatoria integralmente. O voto do desembargador Emanuel Buquerque. Pois não, senhor presidente, cumprimento aqui o doutor Daniel Orlando Ibiapina, país preparado, as ideias bem concatenadas. Agora, como disse o excelência do Abelardo, essa matéria já é nossa conhecida, né? Não há essa prova dessa onerosidade excessiva, entendeu? E não havendo a prova, não tem como se valer desse período aí da pandemia para se querer alterar mudar de IGPM para um outro índice da IGPM, é outro índice aí, né? Não há, no caso, a incidência, o certo, da teoria da imprevisão, né? Sua Excelência a relatora, num texto aqui, ela disse aqui, com muita propriedade, que não houve da recorrida provas nesse sentido, não se incumbiu a questão no sentido do desequilíbrio econômico-financeiro. Não se descobriu de demonstrar que a atividade profissional que exerce sofreu abalo com a superveniência da pandemia, precisava provar isso aí, e ainda exemplifico aqui a queda de seu faturamento, né, dá essa demonstração, o aumento da inadimplência de seus clientes, né, de modo que é difícil beneficiar-se dessa suposição, né, mera suposição em detrimento da autonomia das partes. Então, e também, como disse o excelência de Barra do Abelardo, nós temos aqui citação de decisões da nossa Câmara, né, nesse sentido, né? Seria um precedente nosso aqui. Então, acompanhe sua excelência relatora em toda a sua extensão, parabenizando-a. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Emanuel. Também cumprimento aqui o doutor Daniel Ibiapina pela judiciosa sustentação oral e anuncio o resultado. Apelação conhecida e provida nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Julgamento unânime está encerrado. Por nada, doutor Daniel. Encerramos os processos da pauta do SAIG. Agora vamos passar para o PJE. Virtual? Não, eu botei todo. Onde é que você viu isso? Pode virar a folha. Como é que passa tudo? Então a gente vai. Presencial, né? Presencial PJE. Último julgamento do apelação civil número 0200-263-56 de 2023, da minha relatoria, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, apelante Itaú Unibanco S.A. e apelante Itaú Unibanco Holding S.A. e apelado Francisco Laércio de Paiva. Quem requereu sustentação oral pelo Itaú Unibanco Holding foi a doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, de forma presencial. OAB Ceará, número 36602, doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, chamada a formular a sua sustentação oral, não se encontra presente, eu vou anunciar o resultado do julgamento. Apelação conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Agora chamo a julgamento os processos virtuais do sistema SAG segundo grau, começando pela apelação da pauta número 198, apelação civil de Fortaleza, SAG número 024-8437-77 2022, em que a apelante Maria de Lourdes Farias dos Santos e apelado Companhia Energética do Ceará, Enel, quem requereu sustentação oral pela apelante,
foi a doutora Maria Erilúcia de Abreu, da comarca de Jaguaruana, Ceará. Doutora Maria Erilúcia de Abreu se encontra presente? Sim, Excelência. Boa tarde. O processo é da relatoria da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Doutora Maria Erilúcia, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, Excelência. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Ok. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos, a nobre relatora, os demais desembargadores aqui presentes à sessão, os eventuários da Justiça, representante do Ministério Público, da Defensoria, presente à sessão. Excelências, em resumo, esse caso, a nossa apelação, ela se insurge em relação à não fixação, à não confirmação da multa cominatória astreinte fixada pela magistrada de piso, em relação aos danos morais, que nós entendemos que ficaram aquém do esperado, em relação às particularidades do caso concreto, e em relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Em resumo, a minha cliente teve fornecimento de energia elétrica cortado ou interrompido no dia 20/6 de 2022, em razão da suposta existência de dívidas relativas a consumo não faturado. 3 faturas, uma no valor de R$ 5.965,72, outra no valor de R$ 5.971,36 e outra no valor de R$ 72,95. O montante total dessas faturas perfazem R$ 12.010,03. R$ 12.010,03. Esses valores foram objetos de questionamento, ao passo que nós ingressamos com pedido de tutela antecipada para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, entendendo que as faturas cobradas divergiam do perfil de consumo da cliente apelante, não havia prova robusta de eventual divergência quando houve a troca do medidor analógico para o medidor digital. Quando houve essa troca por parte da Enel, não foi chamada a cliente para presenciar a troca ou qualquer outra testemunha. Há uma informação equivocada de que ela se recusou a assinar o laudo. Além disso, as provas unilaterais registradas pela Enel são no sentido de que houve violação do medidor. Esse medidor é um medidor externo à residência, ou seja, a partir do momento que o medidor é externo, a responsabilidade passa a ser da concessionária de energia elétrica e não do consumidor. Havia também, Excelência, nesse caso concreto, ausência de notificação de corte. Por ser uma senhora idosa de 73 anos, são os filhos que acompanham o pagamento das faturas, e eles acompanham pelas faturas digitais. Nas faturas digitais, não constava informação de corte, divergindo da informação que, teoricamente, constaria em faturas impressas que nunca chegaram ao conhecimento da cliente. Houve negativos de informação de interesse pessoal, quando a cliente requisitou o comprovante de corte do serviço, ela não conseguiu, precisou ligar dias depois, gravar uma conversa com a central de atendimento para confirmar que o corte ocorreu no dia 20 de junho de 2022, ou seja, a Enel tem dificultado a defesa dos consumidores em juízo. Em razão desses fatos, a sentença foi procedente, totalmente procedente em favor da cliente, e o recurso interposto pela Enel, ele tem um caráter meramente protelatório, inclusive de falseamento dos fatos, porque o documento técnico chamado Termo de Inspeção, TOI, ele só foi entregue à consumidora após o corte do serviço, violando em tese os princípios da ampla defesa e do contraditório. Sem o termo técnico, a cliente não poderia se defender quanto à arguição de eventual violação do medidor ou de consumo não registrado. Em relação a esses pontos aqui que nós colocamos, em rebate ao recurso interposto pela Enel, que nós entendemos que é um recurso que padece de litigância e de má-fé. Em relação ao recurso que nós propomos, Excelência, o serviço foi interrompido no dia 20
6 de 2022 e restabelecido apenas no dia 23 de julho de 2022, ou seja, quase 33 dias sem o fornecimento de energia elétrica. Nós entendemos que essa situação ela extrapola os limites da razoabilidade. Imaginem qualquer um de nós passar 33 dias sem fornecimento de energia elétrica, à luz de velas, de lamparinas, sem poder utilizar uma geladeira, um eletrodoméstico, em razão de uma conduta ilícita por parte da concessionária de energia elétrica. Nós entendemos que o valor fixado de R$4.000 provavelmente decorreu de erro, porque nós pedimos 40 mil e a magistrada assinalou que atenderia, mas fixou R$4.000. Nós entendemos que, em razão dessa quantidade expressiva de tempo, 33 dias, o valor está aquém dos danos, do transtorno, do constrangimento, porque passou a apelante. Em relação à multa combinatória, quando o magistrado deferiu a liminar e fixou a multa de R$2.000 até o limite de R$60.000, a Enel recebeu a citação no dia 18 de julho de 2022 e somente no dia 23 de julho de 2022 cumpriu a ordem de estabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Em razão da inércia da Enel em comprovar a data de efetiva religação da energia elétrica, a magistrada entendeu por ser indevida a confirmação da liminar em sede de sentença de mérito. Nós nos insurgimos porque entendemos que, no caso da cobrança da Astreinte, ela deve ocorrer num processo de execução, onde caberá à Enel comprovar exatamente a data de corte e restabelecimento da energia elétrica. Em razão disso, nós entendemos que deveria a magistrada, quem reputamos assim uma magistrada excelente, extremamente competente, mas nesse ponto não houve justiça no caso ao não confirmar a liminar que antes havia sido deferida em favor da cliente apelante. Em relação aos honorários, excelência, eu fiz questão de citar o valor de R$12.000, R$10 e R$10,03, porque essas três faturas integravam o valor da causa. Nós não fomos sucumbentes nessa parcela do pedido, logramos êxito. No entanto, a magistrada fixou os honorários desta causídica apenas com base no valor dos danos morais. Ora, se nós tivéssemos estado sucumbente nessa verba, com certeza o valor teria sido arbitrado em cima desse montante em favor da Enel, da parte apelada. Então, nós entendemos que não houve justiça na fixação dos honorários, que deveria, no caso concreto, pelo menos no nosso entendimento, está com base no valor da causa ou no valor das verbas que houve efetiva sucumbência, que no caso foram esses R$12.000, R$12.010,03, mais os danos morais que foram inicialmente arbitrados no valor de R$4.000. Então, feitas essas ponderações, para não tomar muito tempo desta sessão, nós gostaríamos que houvesse a revisão, que houvesse o provimento dos nossos pedidos, e se for o entendimento desta Câmara, a condenação da Enel em litigância de má-fé pela tentativa de falseamento dos fatos ou pela interposição de um recurso meramente protelatório, já que não houve interposição de embargos, houve a mera repetição de argumentos que já tinham sido enfrentados na sentença de mérito. Está disponível. Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer questão de fato que, porventura, possa existir. Muito obrigada. Agradeço, doutora Maria Arilúcia. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Parabéns, doutora, pela sua sustentação. Vou passar a ler a emenda, viu, desembargador presidente? Direito civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer, não fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Cobrança indevida por concessionária de energia elétrica. Empresa que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar ciência e ou participação da consumidora na inspeção. Inexigibilidade do débito imputado à autora apelada.
danos morais configurados e majorados para R$ 5.000, suspensão do fornecimento de energia elétrica, confirmação das astraientes arbitradas em decisão interlocutória, impossibilidade, cumprimento da obrigação imposta, honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da condenação, apelação da requerida conhecida e desprovida, apelação da autora conhecida e parcialmente provida. É o meu voto. Cumprimento a doutora Elilúcia de Abreu pela sustentação. Também acompanha a relatora com o provimento parcial do recurso da parte autora, elevando o valor dos danos morais de 4 para 5 mil reais e também nessa toada alterando os honorários advocatícios, né? Em grau de recurso de 10% para 12%. É meu voto acompanhando integralmente o voto da relatora. Tem não. Pergunta a ele no dispositivo se ele não errou. 98. Aqui, direto ao ponto, teve a sustentação oral aí, né? Uhum. Parabeniza a doutora advogada pela sustentação oral. E aqui há uma prova inafastável de que se tem aqui, pela concessionária, certo? Que é que existiu daí uma cobrança indevida, né? E ainda tem aqui que, no caso, a empresa concessionária não se desincumbiu do seu ônus, né? Comprovar a ciência ou participação da consumidora nesta inspeção. E temos aqui, por conta de tudo isso, majorado, por isso que foi parcial, majorado para R$ 5.000 os danos morais. Então, voto pelo conhecimento e pelo parcialmente, e parcialmente pelo conhecimento do recurso e parcialmente provido. E é como voto. Muito obrigado, desembargador Albuquerque. Vou anunciar o resultado do julgamento. Apelo de Maria de Lourdes Farias dos Santos, conhecido e parcialmente provido. E apelo de Companhia Energética do Ceará, Enel, conhecido e não provido, tudo nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Votação unânime, julgamento encerrado. Muito obrigado, doutora Maria Erilúcia, pela presença. Julgamento, na sequência, o processo número 12 da pauta. A apelação civil de Iguatu, ESAG número 0097833-72, em que é apelante Montenegro e Companhia Limitada e apelado Roan Alimentos Limitada. Quem requereu sustentação oral pelo apelado foi a advogada Eliane Oliveira de Platão Azevedo, OAB 7772 de Goiás. Doutora Eliane Oliveira de Platão Azevedo se encontra presente? Não consta no sistema. Vou ausente no sistema, conforme informa a Secretaria da Câmara. Então, eu vou anunciar o julgamento, a apelação conhecida e não provida, nos termos do voto do relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, votação unânime, julgamento encerrado. Chama a julgamento o processo número 161 da pauta, apelação civil de Trairi, número ESAG 0050-502-60, apelante Francisco Pereira dos Santos e apelado Aqualider Maricultura Limitada. Quem requereu sustentação oral pelo apelado foi o advogado José Vieira de Albuquerque Neto, inscrito no OAB Pernambuco, sob o número 50.511. Processo da relatoria da desembargadora Regina Câmara. Doutor José Vieira de Albuquerque Neto se encontra presente. Presente, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutor José Vieira. Vossa Excelência fala pelo apelado, não é isso? Pelo apelado, Aqualider.
Então, eu indago a Vossa Excelência, doutor José Vieira, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de 15 minutos para realizar a sua sustentação oral. Ok. Obrigado, excelência. Boa tarde, cumprimento essa Câmara na pessoa da desembargadora relatora, cumprimento também o Ministério Público na pessoa da procuradora doutora Ana Maria, meus colegas advogados, eventuários presentes, a Defensoria Pública na pessoa da doutora Lisiane, e passo rapidamente, de forma sucinta e bem objetiva, tá? As razões que, de minha ótica, devem levar ao desprovimento da apelação. Essa apelação, na origem, se refere a uma sentença que julgou improcedente uma ação de uso capião proposta por um particular, senhor Francisco, em desfavor da Aqualíder, que é proprietária de um terreno situado em Trairi, na comarca de Trairi. Ficou constatado nos autos, pela documentação muitíssimo robusta, inclusive bem destacado na sentença de minha ótica, que esse imóvel, em verdade, foi invadido pelo senhor Francisco no ano de 2020. As provas que estão dispostas nos autos decotam que essa invasão ocorreu em meados de agosto, oportunidade em que, poucos dias depois, foi proposta uma ação de reintegração de posse e, posteriormente, desagou numa ação reivindicatória da posse, porque entendeu-se naquela época que não existia posse anterior do proprietário a justificar o pedido de reintegração, motivo pelo qual propôs a ação de reivindicatória de posse, que, consequentemente, pelo julgamento improcedente da uso capião, foi julgada procedente. Juntou-se nos autos, naquela oportunidade, fotos de satélite do sistema Google que foram encaminhadas a um cartório de notas para atestar a veracidade disso por meio de uma ata notarial, e verificou-se que, na linha do tempo necessária, indicada pelo apelante, e necessária para a configuração da posse, do período de posse que se pretendia, né, na verdade, de fato, essa posse ficou atestada como a partir de 2020, a data em que se constatou a invasão por meio de boletim de ocorrência, notificação ao município, as concessionárias de serviço que também foram cientificadas de que existia um possuidor indevido no imóvel e que, por essa razão, não promovesse as ligações de serviços públicos. E ficou muito bem constatado isso nos autos. O apelante indica a existência de posse qualificada num período de 11 anos, né, que estaria se valendo da usucapião ordinária, e trouxe também um suposto justo título firmado com pessoas completamente estranhas à matrícula imobiliária, um imóvel que possui assento registral, que está registrado em nome da proprietária desde a sua aquisição em 2008, e que, por essa razão, desagou na improcedência do pedido de usucapião pela falta de comprovação de preenchimento dos requisitos. O que se entendeu pelo magistrado no primeiro grau é de que as provas que estavam dispostas nos autos eram mais do que suficientes para comprovar que, na verdade, nenhum dos requisitos da usucapião estavam presentes. A posse não tinha ânimo de dono, a posse foi devidamente obstada por meio de uma ação qualificada para isso, que era ação reivindicatória, e também não existia justo título nem boa-fé. Em razão disso, o apelante trouxe uma tese de que poderia vir a existir uma suposta fungibilidade da usucapião e que permitiria, pela modalidade da ação, por tudo que a usucapião permite, né, a aquisição da propriedade e o preenchimento desses requisitos no curso da ação. De fato, a fungibilidade, nesse caso, não existe, porque os requisitos continuavam não preenchidos, seja para quaisquer que sejam as modalidades do usucapião. E também não haveria que se falar, isso foi muito bem trazido também na sentença, no preenchimento desses requisitos no curso da ação, porque a ação os requisitos foram obstados no momento em que a Aqualíder propôs a ação reivindicatória, né, que inclusive é da relatoria também da desembargadora relatora, propôs a ação reivindicatória em tempo, né, e provou-se que os requisitos não estavam preenchidos. Então, o entendimento da STJ é que, de fato, os requisitos da usucapião podem ser preenchidos no curso da ação,
desde que, evidentemente, não haja causa obstativa do preenchimento desses requisitos. No momento em que a líder propôs a ação reivindicatória, cessou-se ali a eventual discussão sobre a posse, e dali para trás verificaríamos a configuração e o preenchimento desses requisitos, e o que se verificou pelas fotos de satélite, pela ata notarial, pela documentação muito robusta, é que, de fato, isso não aconteceu, que esses requisitos não estavam preenchidos e que essa usucapião deveria ser julgada improcedente. O meu pedido para Vossas Excelências é que mantenham o desprovimento do pedido inicial com o julgamento improcedente também nesse grau de recurso da apelação do apelante Francisco. É assim que sustenta. Muito obrigado, doutor José Vieira Neto, pela sustentação oral. Passa a palavra à eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Parabéns, senhor advogado, pela sua sustentação. Senhor presidente, eu vou ler a ementa e os dispositivos da ementa. Processo civil, apelação civil, ação de uso capião ordinária, ausência de saneamento e prévio anúncio de julgamento antecipado. Necessidade de oportunização às partes para manifestação quanto ao interesse na fase instrutória, erro improcedendo, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Caso em exame, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, adversando sentença proferida às folhas 681 e 688 pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Trairi, Ceará, que julgou improcedente a ação de uso capião ordinária. Questão em discussão. Verificar se a sentença proferida violou os princípios do contraditório, vedação à decisão surpresa e ampla defesa, que enseje a anulação da mesma. Razões de decidir. No contexto dos autos, o juízo de origem, ao proferir sentença, logo após a apresentação de réplica, sem anúncio prévio de julgamento antecipado da lide, e, portanto, tampouco a realização de saneamento e oportunização às partes para manifestar interesse na produção probatória e instrução, ofende o princípio da vedação, a decisão surpresa, tendo em vista o encerramento do feito com resolução de mérito, de forma repentina, frustrando as expectativas das partes quanto ao regular procedimento da marcha processual. Além disso, cumpre observar que o julgamento antecipado da lide é um mecanismo previsto na legislação em que o julgador pode utilizar-se desde que sejam observados os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, anunciando-se previamente a abreviação da marcha processual sob pena de nulidade da sentença. Ademais, quanto à oportunização às partes para que se manifestassem acerca do interesse em produzir provas, tal procedimento é necessário, mas que não implica necessariamente no acolhimento de eventuais pedidos que sejam feitos, tendo em vista que o julgador deve avaliar, no caso concreto, a pertinência de cada pedido, podendo ser deferido ou não, sendo o indeferimento mediante decisão fundamentada, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, avaliando aquelas necessárias ao julgamento do mérito nos termos do artigo 370, parágrafo único, combinado com o artigo 371, ambos do Código de Processo Civil. Por essas razões, há de se concluir pela ocorrência de erro improcedente, sendo necessário a anulação da sentença. Dispositivo. Amparados os fundamentos expostos, conheço do recurso de apelação interposto para dar-lhe provimento para fins de anular a sentença proferida às folhas 681 e 688, pelo que determino o imediato retorno dos autos à origem para que realize o saneamento do processo nos termos do artigo 357 do CPC, além de que oportunize as partes prazo para se manifestarem acerca do interesse em produzir provas em sede de instrução, para posterior exame acerca do deferimento ou não de eventuais pedidos. Dispositivos legais. Artigo 9º, parágrafo único, e artigo 10, artigo 370, parágrafo único, e artigo 371, todos do CPC. Jurisprudência citada. TJ Ceará, Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento, 21 de 2 de 2024. TJ Ceará, apelação
desembargador Raimundo Donato. Primeira Vara de Direito Privado, TJCE, relator desembargador José Ricardo Vidal do Patrocínio, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 22/11/2023. TJ Ceará, apelação José Ricardo Vidal do Patrocínio. É como voto. Muito obrigado, desembargadora Regina Câmara. Como voto, desembargador Abelardo Benevides. Também cumprimento o eminente advogado pela sustentação e acompanho a relatoria, conhecendo e dando provimento ao recurso para desconstituir a sentença a qual. No voto, desembargador Emanuel Albuquerque. Não, presidente, cumprimento aí, Sua Excelência, o doutor Causídico. Esse aqui. Excelência, doutor Causídico. Doutor José Vieira. Doutor José Vieira. Mas essa matéria é bem batida, bem conhecida. Né? Não, O erro improcedendo aqui é sem nenhuma dúvida. Houve o prévio anúncio do julgamento. Então, temos o erro improcedendo e eu acompanho em toda completude. Sua Excelência, relator. Muito obrigado, desembargador Emanuel, desembargador Abelardo. Anuncio o resultado. Apelação conhecida e provida nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Regina Câmara, votação unânime, julgamento encerrado. Agradeço também a presença do doutor José Vieira de Albuquerque Neto. Boa sessão. Muito obrigado. Na sequência, chamo a julgamento o processo número 169 da pauta, apelação civil de Fortaleza, número ESAG 012-2258-06 de 2019, em que é apelante Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelada Sul América, Companhia Nacional de Seguros S.A. Quem requereu sustentação oral pela apelada foi o doutor Rafael Kliank dos Santos e a doutora Márcia Andréia Correia Herbert. Se encontram presentes na sala virtual. Boa tarde, Excelência. Rafael, a doutora Márcia faz parte do escritório, que, na verdade, ou ela ou eu que sustentaria. Obrigado, doutor Rafael. Indago se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim. Dispenso. E dispensa também a própria sustentação oral, tendo em vista que o processo já foi votado no sistema do voto provisório, já obteve a unanimidade. Vossa Excelência falaria pela Sul América. No entanto, o recurso está sendo desprovido. Está ótimo. Nesse sentido, Vossa Excelência dispensa a leitura, dispensa a citação oral? Sim, Excelência. A Secretaria anota e eu anuncio o resultado do julgamento. Apelação conhecida e não provida, nos termos do voto da eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Julgamento unânime, votação encerrada. Muito obrigado, doutor Excelência. Rafael. Boa tarde. Na sequência, chama a julgamento o processo número da pauta do PJE, processo número 24, apelação civil número 0200-501-42 de 2023. Relatoria desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Apelante Banco Pan S.A. e apelado Cícero Anderson Santana Souza. Quem requereu sustentação oral pelo apelado foi o doutor Judá Lopes Pereira de Oliveira, inscrito na OAB Ceará sob o número 51.664. Doutor Judá de Oliveira se encontra presente na sala virtual. No entanto, de qualquer modo, a apelação é não provida. Doutor Judá Lopes Pereira de Oliveira não se encontra presente na sala. Eu vou anunciar o resultado do julgamento. Apelação conhecida e não provida nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O pedido de vista é referente ao processo da siderúrgica do PECEM já foi julgado. Temos também um processo agora sobre a técnica do artigo 942 do CPC, a apelação o número 89 da pauta, relatoria do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, apelante Banco do Nordeste do Brasil S.A. e apelada VRM Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. A síntese do julgamento é a seguinte: após anunciado o processo pelo sistema provisório na sessão do dia 18,
de dezembro de 2024, o eminente relator, desembargador Gomes Correia, apresentou o voto conhecendo o recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, sendo acompanhado pela desembargadora Regina Câmara. Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque apresentou o voto conhecendo do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, divergindo, portanto, do eminente relator. Diante do resultado não unânime, o julgamento foi suspenso para ingresso de novos julgadores, de acordo com o artigo 942 do Código de Processo Civil. Processo republicado para a sessão do dia 19 de fevereiro de 2025, e eu concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Gomes Correia. Dá uma olhadinha aqui nesse processo. Vossa Excelência reconheceu a prescrição? Foi, reconheci. Mais de 5 anos, e eu entendo que houve a suspensão desse prazo. Faz muito tempo, eu estou também tentando relembrar tudo tem que relembrar, né? É, computador síntese, não. O desembargador não tem a Gomes prescrição Correia intercorrente. reconhece a prescrição. A Divergência aberta pelo desembargador. Entendendo que não há. A faixa e dá provimento ao apelo do banco. Essa pressão intercorrente não existiu. Então ficou 2-1. Nós vamos fazer, a vista da vista, hein? Eu olhar isso aí, que você é muito rigoroso desse negócio, essa questão de prescrição. Como todos nós, né? Nós somos muito rigorosos com relação a isso aqui, porque deixa de ser de interesse público, né? O BNB é banco público, né? Claro que a gente também tem interesse do privado, né? Mas se eu olho muito isso aqui com relação a essa prescrição. Eu, com todas as venhas, eu acho um absurdo essa prescrição intercorrente. A pessoa pede o dinheiro emprestado, se esconde e acaba, ainda diz assim, eu estou esperando aí passar um tempo aí, eu não vou estar devendo mais nada não. Eu já vi uma pessoa falando isso. Absurdo. Pode ter vista da vista? Tem condição? Dinheiro emprestado não paga. Não, está sob a técnica já, né? Quer que retire? Para um exame mais miúde, né? Retire de pauta? Processo retirado de pauta. Pronto. A pedido do eminente relator. Deverá ser republicado, não é isso, Jennifer? Pode ser para a próxima semana, para retirar de mesa? Pode. Então, retirado de mesa. Pode ser de mesa? Pronto. Adiado o julgamento, a Vou técnica mandar. do artigo 942 será instaurada na próxima sessão. Quarta-feira, dia 26, 26 de fevereiro de 2025, julgamento adiado. Processos extra-pauta. O processo número 1, conflito de competência 0004021-74, suscitante juízo de direito da 19ª Vara Civil de Fortaleza e suscitado juiz de direito da 2ª Vara Empresarial de recuperação de empresas e de falência da comarca de Fortaleza. Relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, já se encontra votado unânime, não é isso? Resultado do julgamento, a Câmara conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, negar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 19ª Vara Civil da comarca de Fortaleza, o suscitante, tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Leite Albuquerque. Na sequência, o conflito de competência número 0001241-30 de 2024, suscitante, juízo de direito da 1ª Vara de Sucessões de Fortaleza e suscitado juízo de direito da 19ª Vara Civil da comarca de Fortaleza. Relator, desembargador Antônio Abelardo Benevides de Moraes. Falta votar quem? Faltando o desembargador Emanuel. Esse primeiro aqui, esse 4130, eu já analisei e voto, né? Acompanho. Essa até minhas escolhas não ter. Então, eu vou anunciar só o. Agora, esse outro não está aparecendo aqui. Porque o terceiro, o desembargador Albuquerque, o Abelardo tirou de mesa. Perfeito. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento do conflito de competência 0001241-30,
Resultado, a turma conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 5ª Vara de Sucessões de Fortaleza, alheio ao incidente, votação unânime e julgamento encerrado. Processo número 3, conflito de competência 0001363-43 de 2024, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, retirado de mesa, adiado o julgamento para a próxima sessão. Próxima quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Não, o resto foi votado? Isso aqui. Vamos, processos não votados no sistema provisório do sistema SAGE. Resta apenas pendente de votação o processo número 76 da pauta, agravo de instrumento de Fortaleza, número SAGE 062-7066-97 de 2019, agravante Cooper Frutas Ceará Limitada e outros. Agravado Itaú Unibanco S.A. Relator desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Falta votar o eminente desembargador Abelardo Benevides Moraes. Presidente, esse processo até... eu não enxerguei o processo até meio-dia, e aqui o desembargador alinhou aqui, e eu só vi na sessão. Então, eu sugiro que ou deixe para a próxima, então o desembargador pode fazer um resumo aí para mim. Estou com ele agora, mas eu só vi aqui na sessão. Tem algum problema de deixar para outra sessão, para me examinar melhor? Processo retirado de mesa pelo eminente relator voltará a julgamento na sessão do dia 26 de fevereiro de 2025. Esse aqui. Vamos agora o não votado no PJE. Agravo. O primeiro gabinete da primeira Câmara é o desembargador Albuquerque, né? Vou chamar a julgamento o agravo de instrumento número 33 da pauta do PJE, agravo de instrumento número 343-12 de 86. Relator, desembargador Manuel Leite Albuquerque, agravante Antônio Adênio Araújo Silva e agravado Banco Bradesco S.A. Faltam votar o desembargador José Ricardo e o desembargador Carlos Augusto. É aquela questão dos descontos irrisórios, né? Mas operado por diversos meses. Aí está aqui os danos morais em R$1.000. E tem um 48 também. É a mesma coisa. R$48. É o 33. 58. Processo número 33 da pauta. A mesma coisa aqui. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. É esse. O eminente relator não conhece do agravo de instrumento, sob o princípio da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Perfeito. Tese de julgamento é a interposição de 2 recursos contra a mesma decisão e seja preclusão consumativa, impossibilitando o conhecimento do segundo recurso. Unirrecorribilidade recursal. Acompanha o eminente relator, o desembargador Carlos também acompanha. Esse é o 33, é? É o 33. Porque quando eu abri aqui apareceu. Eu anuncio 48. o resultado do julgamento. Agravo de instrumento não conhecido nos termos do voto do eminente relator, desembargador Leite Albuquerque. Isso. Aí tem um 48. Tem o 38. 38? Está unânime? 38. Chama a julgamento o processo número 88, apelas 38 da pauta do PJE.
apelação civil número 024-5455-22, apelante Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e apelado André Arli Álvares de Sampaio, relator desembargador Leite Albuquerque. Anuncio o resultado, já votado, apelação conhecida e não provida nos termos do voto do relator, desembargador Leite Albuquerque. Já votou, né? Não. 48 é o dos descontos. 48. Só falta o Carlos, é? Estava marcado aqui. Aí, chama julgamento da apelação civil número 0200-137-58-2024. Relatoria do desembargador Leite Albuquerque, apelante Maria da Conceição Silva Souza, apelado Conafé, Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. Falta só o Carlos. Anuncio o resultado do julgamento. A apelação é conhecida e provida nos termos do voto do eminente relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Com esse último processo, encerramos a pauta de julgamento de hoje. Encerramos a pauta de julgamento de hoje. Eu declaro neste momento julgados todos os processos do sistema SAGE e do processo judicial eletrônico que não foram objeto de destaques ou de sustentação oral. Declaro julgados tudo nos termos dos votos dos respectivos relatores, tornando definitivo os votos lançados no sistema provisório. Algum colega deseja se manifestar? Então, agradeço a presença da nobre Procuradora de Justiça, doutora Ana Bastos, e também da nobre defensora pública, doutora Lisiane Gonçalves. Obrigado, boa noite. As presenças, ainda que virtuais, abrilhantam esta sessão de julgamento. Agradeço também aos nossos queridos colaboradores e o faço na pessoa da competente secretária, doutora Jennifer Lima. Não, e não tem mais pontuação, não? E com isso, não, isso acabou. Acabou a pontuação? Ela já está no nível de excelência. Já. Agradeço a presença de todos e desejo-lhes uma ótima noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, desembargadores todos. Desembargadora Regina. Doutora Ana, não sei se eu tinha cumprimentado Vossa Excelência, a doutora Elisiane, sim. Mas, se não... E a doutora Ana também. Cumprimentada, viu? Obrigada. Uma boa noite. Sessão encerrada. Boa noite a todos. E a todas. Boa noite. Vamos